Ok, eu não sei como iniciar esse vídeo. Fala galera, tudo beleza? Arthur Dias aqui com mais um vídeo e dessa vez para falar sobre Bleach. Eu acho que é inegável se eu falar que Bleach é, sem dúvida, um dos animes mais importantes já feitos, sendo considerado como um dos Big Three dos anos 2000, né? Um dos 3 animes que mais foi importante para sua época e que mais abriu portas para pessoas conhecerem outros animes. Junto de Naruto e de One Piece, sem dúvida foi um dos animes que mais atraiu pessoas a conhecerem essa mídia. E mesmo assim, ele é um anime muito controverso e um anime que divide muito as pessoas. Porém, é inegável que ele tem grande importância, não apenas para construir um público, mas também na forma como ele impactou outras obras atuais que bebem até demais da fórmula que Bleach ajudou a estabelecer, obras como Black Clover, como Kimetsu ou Jujutsu. E mesmo com toda essa popularidade, o anime já passou por altos e baixos, principalmente por conta de um hiato de 10 anos. 10 anos que muitas pessoas especularam que haviam cancelado o anime, que haviam desistido, que pensavam que Bleach não poderia mais voltar e ter adaptação da sua última temporada, né? Ter seu último arco adaptado. Porém, finalmente aconteceu. No final do ano passado, Bleach voltou com a nova temporada e o início da adaptação da Guerra Sangrenta dos Mil Anos. E por conta disso, um hype gigantesco veio junto. A fandom de Bleach saiu debaixo da terra para comentar sobre o anime e um hype foi gigantesco. Eu acho que eu não vi um hype assim em uma temporada nova de anime, sei lá, desde quando lançou Dragon Ball Super. E por conta desse hype, muita gente acabou indo conhecer Bleach, né? Ver qual que era desse anime. E, querendo ou não, eu tô incluso nisso. Eu já havia assistido Bleach há uns anos atrás, né? Inclusive foi para fazer um vídeo aqui no canal, que foi a tier list de shonens. E, bom, na época eu não gostei tanto porque eu fui pelo anime. E o anime tem alguns pontos que eu acho bem problemáticos, não dele especificamente, mas da época na qual ele foi feito. Principalmente o modelo de produção, esse modelo de produção contínuo, e que os animes iam saindo toda semana, sem pausa, e não só problematizava a qualidade de animação, mas também acabava problematizando em relação ao pacing dele, que muitas vezes os animes ficavam mais arrastados, ficavam mais esticados, ou tinham que colocar fillers, e por conta disso eu acabei desistindo do anime de Bleach, mas eu fiquei com uma promessa de em algum momento ler o mangá. E finalmente cá estamos. Eu decidi pegar logo quando saiu a temporada nova de Bleach, logo quando começou a sua exibição, eu acabei tomando vergonha na cara e peguei para ler o mangá de Bleach, e só agora eu cheguei na parte onde o anime clássico se encerrou. Então eu pensei, por que não fazer um vídeo sobre isso? Apesar que esse é o segundo vídeo que eu tô gravando. Eu acabei chamando o Vant pra gravar um vídeo sobre Bleach, né? Um podcast da gente comentando arco por arco. Porém, ficou gigantesco e eu sinto que, mesmo tendo ficado muito grande, eu não consegui abordar bem o que eu gostaria de falar naquele podcast. E eu queria fazer algo um pouco mais direto, um pouco mais enxuto, falando num geral o que eu achei de Bleach até o arco dos Fullbringers. Então eu decidi fazer esse vídeo aqui sozinho, tentando falar de uma forma mais compacta e mais direta o que eu achei, e depois eu posto o podcast que eu gravei com o Vant. Ficou gigantesco, mas a gente falou muito sobre momento a momento do anime e mangá. Bom, começando pelas coisas boas, né, principalmente aqui envolvendo o mangá um pouco, eu acho que eu aponto muito a arte. Eu acho que sem dúvida uma das coisas que mais me fez apreciar o mangá um pouco mais do que o anime foi esse lado da arte, desde o começo, principalmente pelo trabalho de ilustração e quadrinização do Kubo. A arte dele é muito boa, é uma arte muito consistente e detalhada, porém sem ser poluída. Não é aquele tipo de arte que tem muita informação, que é muito carregada e acaba ficando difícil de se acompanhar, difícil de se absorver. Porém também não é aquele negócio muito limpo
que acaba ficando muito simplista e minimalista. Eu acho que tem um equilíbrio muito correto para você conseguir ler um tanto considerável sem ficar necessariamente cansado, sem ficar com dor de cabeça. Isso ajuda muito também no momento das lutas, né? Eu acho que as lutas de Bleach, elas têm um lado muito legal, porque é muito fácil de você entender o que tá acontecendo quadro por quadro. E, sinceramente, eu acho que o Tite Kubo é um dos melhores ilustradores que eu já vi nessa questão de ilustração de luta. Visto que eu sou uma pessoa que tenho muita dificuldade de acompanhar quadro por quadro de mangás, que direto eu acabo perdendo algum detalhe ou outro, eu acabo passando muito por cima, acabo atropelando a arte dos mangás, porque eu realmente não consigo entender direito o que leva de um quadro para o outro. Eu acho que o Tite Kubo, ele faz um trabalho muito bom, porque em quase momento algum eu me vi perdido no que estava acontecendo durante uma luta. Eu conseguia ver nitidamente ali como o Tite Kubo conseguia conectar um quadro ao outro, como por exemplo numa sequência de golpes que você vai acompanhando cada golpe em um quadro, como um se conectava no outro. Isso é algo que eu tenho muita dificuldade em mangás como Black Clover, como One Piece, como Rurouni Kenshin. Eu tenho dificuldade de acompanhar o que está acontecendo, e principalmente depois de ter lido Trigun, que foi o último mangá que eu li antes de Bleach. Nossa, Bleach chega a ser um alívio. Por sinal, Trigun é um que eu devia ter feito um vídeo sobre o mangá, né? Porque essa adaptação não parece que não tá adaptando muito, não. Isso combinado ao estilo de traço que o Kubo acaba tendo, torna Bleach muito chamativo. Eu acho muito legal a forma como o Kubo ele constrói os elementos ali na tela, como ele faz o character design, como cada personagem ele é bem único em visual. Você nunca tem um personagem que parece exatamente igual com o outro, todo mundo tem suas próprias características físicas e ele tem um estilo próprio que é muito marcante, é muito legal, né? A forma como o Kubo cria os hollows, a forma como ele cria as vestimentas, né? A vestimenta de Shinigami é algo muito característica. A vestimenta dos espadas depois também é muito característica. A forma que as criaturas ali aparecem, né? O visual delas é muito bom. Não à toa é um negócio que fica muito marcado e direto você vai em evento. Até hoje você vê, por exemplo, vendendo máscara de hollow ou amuletos ali que fazem menção ao anime, como por exemplo aquela medalha de Shinigami que o Ichigo tem a partir de certo momento. São coisas muito características do visual e da estética de Bleach e que dão uma identidade própria para o anime. Porém, o que eu acho que o Kubo acerta muito em questão estética, ele acaba errando como escritor. E aí é onde eu acho que eu entendo tanto o hate que Bleach acabou tendo por muito tempo. Sem dúvida, de todas as obras aqui do Big Three, que o pessoal fala, Naruto, One Piece e Bleach, que foram a que atraiu muita gente para o mundo dos animes, Bleach é a mais criticada. E dá pra perceber isso muito bem desde o começo. O Kubo não é um bom escritor e isso é nítido desde os primeiros arcos. Desde os primeiros arcos eu acho que ele tem diversos tropeços no ritmo que ele vai contando a história, no como ele vai desenvolvendo algumas coisas, no como ele vai colocando elementos. E eu acho que as duas primeiras coisas mais evidentes é o primeiro, o como ele acaba sendo expositivo em diversos diálogos, como ao invés de diluir informações e construções daquele universo de forma gradativa no decorrer da obra, ele prefere colocar linhas e linhas e mais linhas de diálogo ali para você ler, explicando tudo que tem ali de forma extremamente expositiva e que em alguns momentos consegue deixar a obra até mesmo chata de se acompanhar. E a segunda, eu acho que é a questão comédia. Bleach tem uma estética que faz ele parecer muito que ele vai ser um anime, um mangá mais denso, mais profundo, que tenta se levar um pouco mais a sério. E isso eu não tô falando apenas da arte, do que ele vem a se tornar depois, né, da arte em arcos um pouco mais avançados, mas desde o começo, o primeiro capítulo, ele já tem alguns quadros, alguns takes que realmente parece que ele vai ser algo mais sério, algo um pouco mais desenvolvido, um pouco mais profundo do que outros shonen, ao invés de parecer aquele negócio mais alegre que nem Naruto e One Piece.
Porém, logo quando você começa o primeiro capítulo, você já vê uma comédia muito definida ali. A todo momento o Kubo tá tentando fazer alguma piada, tá tentando fazer alguma situação engraçada, tá tentando colocar um carisma em lugar onde às vezes não funciona tão bem. No começo, no primeiro arco, eu acho que isso é até funcional. Você tem ali a relação do Ichigo com a família, você tem a relação dele com os colegas de escola, um monte de grupo adolescente ali. Então é natural, é normal você ter essa comédia, você ter ali os personagens fazendo merda, os personagens interagindo de forma descontraída. Porém, eu acho que a comédia realmente não funciona lá tão bem. As piadas não são tão boas. E isso se torna muito evidente conforme o anime vai avançando, porque realmente o anime tenta ficar um pouco mais sério. Ele tenta se levar mais a sério no que ele tá acontecendo. Porém, a todo momento ele coloca alguma coisa de comédia ali. Existem personagens criados apenas como alívios cômicos, e alguns desses personagens são presentes em momentos sérios. Então, direto o mangá quebra demais o ritmo das lutas, o ritmo da história, para fazer piada. Alguns personagens que têm um alívio cômico bem definido, como por exemplo a Rukia ou o Urahara, funcionam. O Kubo, ele consegue ter um tato legal para eles funcionarem tanto em momentos sérios quanto em momentos mais descontraídos. Porém, outros fica muito discrepante de um momento para o outro. E acaba que tem momentos como, por exemplo, no arco Fullbringer, em que em um momento você tá numa parte mó tensa ali, onde aparece o vilão do arco, não sei o que, e ele tá com um mistério muito grande em volta dele, pra do nada você ver a Orihime interagindo com outra personagem ali fazendo merda. É discrepante, quebra o ritmo do mangá. Isso eu acho muito problemático. Porém, não mais problemático do que o problema que, querendo ou não, fica muito acentuado a partir do arco Soul Society, porque no arco de Shinigami Substituto, eu acho que as coisas até funcionam relativamente bem. É um tanto arrastado, é um arco que se estende muito mais do que ele deveria. Porém, ele consegue apresentar bem os personagens que estão ali, ele consegue apresentar bem algumas questões daquele universo, consegue apresentar bem a questão dos rolos, do Shinigami, da Soul Society. Porém, a partir do momento em que você entra na Soul Society, o negócio desanda, porque ele começa a colocar muito mais informação do que a história consegue comportar. Você mal entra na Soul Society e você já é socado com uma porrada de personagens. Muito personagem sendo socado ali em pouquíssimo tempo, e o mangá não tem tempo suficiente para aproveitar tudo aquilo que ele tá colocando. Você mal entra na Soul Society e você já é apresentado ao Gotei 13. 13 batalhões de Shinigamis, onde você vai ter os 13 capitões, 13 vice-capitões, o capitão-chefe de todo mundo e alguns figurantes ali que vão ter uma certa relevância em momentos X ou Y. Nisso, você mal começa um arco, você já tem cerca de 40 personagens ali, onde o Kubo não consegue aproveitar sequer metade nesse arco. E mesmo esses personagens que aparentemente podem ser importantes eventualmente, não são bem aproveitados, e no que ele tenta aproveitar um ou outro, ele já tá socando mais uns 10, mais uns 20 personagens de uma só vez, como é no começo do arco do Hueco Mundo. Você mal começou a aproveitar alguns personagens como o Ikako, como a capitã do batalhão do Hitsugaya, o próprio Hitsugaya também em alguns pontos, e você já tá apresentando 10 espadas, você já tá apresentando o grupo dos Wizards, você já tá colocando uns mistérios novos, você já tá colocando plot twist que aparentemente não existia ali, não tinha espaço para ele existir. Inclusive algumas coisas dessas que, olhando ali por cima, parece muito inconsistente com tudo que ele foi construído antes. Não era raro eu ver alguma coisa acontecendo em um arco mais avançado, como o Hueco Mundo ou como o Fullbringer mesmo, e eu olhar pra trás pra Soul Society ou Shinigami Substituto e falar, não, calma, tem alguma coisa errada aqui. Porque realmente parece que o Kubo quer socar informação goela abaixo. Ele quer colocar alguma coisa nova a todo momento, e o anime mangá não dá conta disso. A própria situação que eu falei de personagem, um mangá não dá conta. Você tem um monte de personagem ali que é apenas pré-definido, eles têm ali um propósito, eles têm algumas características, alguns arquétipos ali, e fica muito fechado nisso. Isso complica muito quando você vai, por exemplo, a parte das lutas, que eu falei que era uma das melhores coisas de Bleach, não sei o que, mas quando você começa a avaliar o texto da luta, fica pobre.
fica muito pobre, porque chega um momento ali em que, por exemplo, no arco o Hueco-Mundo, que você já tem os personagens que eram vilões de um arco agora como aliados, e você tem os vilões do próprio arco se enfrentando, mas você não teve nada muito relevante entre aqueles personagens, e acaba que você vê apenas uma luta entre personagens que você não dá uma foda pra nenhum dos lados. A reta final do arco do Hueco-Mundo eu acho que é onde mais grita isso, porque 90% dos personagens que estavam lutando, que estavam naquela situação, que estavam em perigo, eu não me importava. Então pra mim ficou uma leitura chata, ficou uma leitura arrastada, ficou uma leitura maçante. Por mais que seja um mangá rápido de se ler e um mangá relativamente dinâmico, né, a todo momento tá acontecendo alguma coisa, mas o fato de eu não ter apego àqueles personagens, o fato de eu não estar interessado tanto no que eles estão apresentando, me fazia ficar cansado de ler. E como o mangá também não tem tempo para desenvolver tão bem eles, você tem que desenvolver eles direto em luta, acaba que um monte de luta nessa reta mesmo fica parecendo apenas um showcase de habilidades. Ou é apenas você vendo habilidade XY que não foi aproveitada antes de algum personagem ali que não teve tanto tempo de tela. E para aproveitar esse showcase, você vai ter um monte de personagens simplesmente irrelevantes só para tomar porrada. Alguns espadas ali, que eram para ser vilões extremamente imponentes do arco, acabam se tornando apenas Ed, cringe, ridículos, porque o Kubo ele apenas coloca uma personalidade sádica, uma personalidade maluca, uma personalidade obsessiva, né, com um grande ego, grande orgulho, para apenas serem detestáveis e você sentir um mínimo de prazer em ver eles tomando porrada de alguma habilidade extremamente roubada que surge ali naquele momento. De 10 espadas que colocam ali no arco do Hueco-Mundo, eu acho que 2 eu acho interessantes. E não, o Kyoha não é um deles. E eu acho que a cereja do bolo agora nos problemas é a questão conveniência. Parece que a todo momento, principalmente envolvendo o Ichigo, o plot é extremamente conveniente. Em alguns pontos ele até consegue fazer de uma forma interessante, principalmente no arco da Soul Society. Existem algumas coisas na Soul Society que são extremamente convenientes, porém tem uma construçãozinha ali para acontecer aquilo, como por exemplo a questão do Hollow, algo que querendo ou não já é manjado, todo mundo já conhece, né, da questão do Ichigo Hollow, né, uma das marcas registradas de Bleach, todo mundo tinha máscara do Hollow, que vendiam em eventos e não sei o que, e eu acho que essa questão do Hollow é muito bem construído durante o arco da Soul Society, cada parte de sufoco que o Ichigo acaba sobrevivendo de forma até mesmo misteriosa em alguns momentos e que mostra rastro da máscara deixado para trás. Você vê aquela máscara surgindo de novo, mostrando que tem algo de errado naquela situação e é algo que, querendo ou não, você já poderia até mesmo saber o porquê, visto que o Ichigo quase se tornou um Hollow alguns momentos antes. Então é uma construção legal. Agora, a construção que vão fazendo pós-Soul Society, aí fica complicado. Alguns poderes, algumas habilidades parecem que simplesmente surgem porque o plot precisa delas. Porque o Ichigo ele não teria poder o suficiente para passar daquela situação sem um poder conveniente surgindo simplesmente do além. E o crescimento do Ichigo em relação a poder é tenebroso de ruim. Tem alguns momentos que deixa explícito que o próprio Kubo sabe que ele precisa fazer alguma coisa para evoluir o Ichigo, mas a impressão que dá é que o Kubo não sabe como fazer isso. Um exemplo é logo no final do arco da Soul Society mesmo, onde o Ichigo percebe nitidamente que ele precisa de outras cartas na manga, ele precisa de outras habilidades, que ele não vai sobreviver apenas com aquela habilidade que ele tem naquele momento do anime, que ele não vai sobreviver apenas com Getsuga Tensho, por exemplo. Porém, se você avança mais 2 arcos, você avança mais 200, 300 capítulos e ele só tá usando o Getsuga Tensho. A única diferença é que ele tá usando o Getsuga Tensho com poder de Hollow, com poder de Fullbringer, com poder de sei lá o que. Parece que o estilo de luta do Ichigo, ele não evolui, ele não se altera, ele continua sempre o mesmo. A única coisa que vai mudar é o tanto de energia espiritual que ele está emanando agora. Isso fica pior quando você percebe que alguns personagens ali, o mangá, ele realmente sabe trabalhar bem essa questão de evolução de poder, como por exemplo o Ryu, que é colocado ali no começo como meio que um rival pro Ichigo, e cara, ele tem alguns
alguns arcos assim interessantes que vai mostrando uma evolução de poder, uma evolução na forma como ele luta, na forma como ele enfrenta os problemas ali, porque acontecem algumas coisas que ele precisa mudar completamente a abordagem que ele vai ter. Ele precisa achar outros meios de enfrentar os inimigos ali. Isso eu acho muito legal e falta muito no protagonista. Eles até tentam fazer algo assim no arco Fullbringer, né? Que foi até um momento que eu pensei, opa, mudou um pouco o estilo de luta do Ichigo, mas você chega lá pro final e volta pra exatamente a mesma coisa. E de novo, torna o mangá cansativo, maçante, enjoado, chato. Como eu disse, tem uma quadrinização muito boa, lutas muito fluídas, uma ação bem legal, porém, ele tem muito mais problemas do que qualidades, o que me faz entender perfeitamente o porquê que Bleach é tão desprezado por diversas pessoas. Foi um mangá que realmente eu fui com certo hype, principalmente por conta do tanto que estavam falando sobre essa nova temporada, sobre esse novo arco que está sendo adaptado agora. E, cara, eu dei um pouco de cara no chão. Por mais que quando eu pegasse pra ler, eu lia bastante, eu lia bem rápido, mas eu tinha intervalos muito grandes porque eu não me via tão interessado em voltar a ler Bleach em diversos momentos. A ponto de que quando eu peguei e falei, não, calma, vou continuar a ler Bleach, 1, 2 semanas atrás, eu tive que ir muito direto. Eu tive que ir muito rápido. Porque se eu parasse, eu não ia voltar a ler tão cedo, provavelmente. Demorei 5 meses para terminar de ler o mangá de Bleach e tentar chegar nessa nova temporada que agora vai sair no Star Plus, finalmente, após muita polêmica envolvendo a exibição da Disney, e que eu realmente quero ver como ficou esse arco, né, ver por que estavam falando tão bem dele, mas sendo bem honesto, Bleach foi uma decepção. Mas enfim, acho que é isso que eu queria falar sobre Bleach, né, o que eu achei de forma meio geral sobre o mangá até o arco dos Fullbringers. Depois, quando eu ver essa temporada do Arco da Guerra Sangrenta de 1000 Anos, talvez eu volte para fazer outro vídeo falando sobre essa temporada, provavelmente com o Vant também. Vai ter o podcast falando dessa parte do começo do mangá até o arco Fullbringer com o Vant também, onde a gente vai abordar de uma forma um pouco mais detalhada ali os acontecimentos, vai falar mais sobre os personagens, vai falar mais sobre os eventos que ali que acontecem no decorrer da história. É um vídeo que ficou bem longo, eu já aviso isso previamente, mas eu espero que vocês gostem quando ele for sair. Mas enfim, acho que é isso. Comentem aqui embaixo o que vocês acham do anime barra mangá de Bleach, se vocês gostam, se vocês acham uma decepção, se vocês acham um desperdício de certo modo, porque ainda não acaba sendo uma estética muito legal, é um universo bem interessante, mas não aproveita tão bem tudo que ele coloca, né? Coloca mais informação do que a história consegue suportar, o que eu acho algo bem triste. Mas isso é a minha opinião, então comentem o que vocês acham e é isso. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Falou!